São para adorar Ele, louvar Ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Esta manhã, aleluia, palavra de Deus que eu tenho para você, aleluia, é essa aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vai falar o que a Bíblia fala sobre as pestes, o que a Bíblia pode falar, aleluia, glória a Deus, sobre as doenças, sobre as pestes, sobre as pandemias, amém. Glória a Deus, a Bíblia fala de doenças, de pestes, de epidemias, de pandemias, e fala assim basicamente como coisas que resultam da maldição do pecado. Isso significa que, aleluia, em última análise, a razão das doenças que acontecem com os homens é a sua doença espiritual, é a parte espiritual na vida da pessoa, aonde que ela vive sofrendo, aonde que ela vive padecendo problemas, situações. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele viu que tudo era bom. Gênesis capítulo 1, aleluia. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que Ele viu que tudo era bom que Ele criou. E isso quer dizer que as doenças não faziam parte daquele momento da criação original. Mas quando o homem transgrediu a vontade de Deus, a justiça divina, que é perfeita e santa, exigiu uma cobrança, uma punição por aquilo que o homem tinha praticado, por aquilo que o homem tinha agido. E ele exigiu a punição pela desobediência deles, dos homens, de Adão e Eva, e o homem começou a pagar o preço. E essa desobediência trouxe terríveis consequências, não só ao homem, mas toda a criação. Onde está Romanos capítulo 8, verso 22. E debaixo da maldição, as doenças, debaixo da maldição divina, a criação se tornou disfuncional. As doenças, consequentemente a morte física, resultou desse equilíbrio, dessa situação. Então, sejam doenças crônicas agudas, sejam pequenos surtos ou grandes pandemias de doenças infecto-contagiosas que existem aqui nesse mundo, no fim todas elas apontam para a realidade do pecado do homem, que o homem tem que se arrepender, que o homem tem que se voltar para Deus, que o homem tem que se aquebrantar a Deus, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir força do Senhor, que o Senhor está voltando. No meio dessas batalhas da vida que existem aí, de enfermidades, que nós vemos tantas coisas acontecendo, mas que o Senhor está dizendo para mim e para você: desperta tu que dorme, deixa Deus bem. Mas também nós temos que ver aonde nós temos caído, temos fraquejado na fé, temos deixado de ouvir a voz de Deus, aonde que o Senhor está falando com você hoje, aqui pela Rádio Momento com Jesus, amém? Onde o Senhor está falando com você, onde o Senhor está bradando na tua vida, onde o Senhor está tocando na tua vida, aleluia. Sejam doenças crônicas, seja surto, seja o que for,
tudo aponta para a realidade do pecado do homem. Amém? Finalidades e causas dessas doenças de acordo com a Bíblia, partindo no princípio bíblico que nós estamos pregando aqui, que a causa básica da existência das doenças é o pecado, ou seja, as doenças são consequências da maldição. Amém? Da maldição. Seja bem-vindo, pastor Adalto. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, a vida de vocês que estão aqui, né, glorificando a Deus conosco, que estão aqui, que Deus venha falar no coração de vocês, que o Espírito Santo venha mover a vida de vocês, de Jesus, que vocês venham ouvir a voz de Deus e dar lugar, porque é tudo isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor está dizendo aqui, que você pode receber de Deus, é cada dia buscar mais e mais conhecimento da palavra de Deus, da tua vida, teu coração. Amém? Você possa se voltar a Deus. Jesus está voltando. E que a gente possa, em nome de Jesus, nosso coração quebrantar cada dia mais e mais. Amém? Cada dia mais e mais para ouvir Deus falar. Para ouvir Deus falar. Porque aqui, como diz no estudo aqui da palavra de Deus, amém? Que isso é a raiz das doenças, amém? E consequências dessas doenças é o pecado, amém? E recaiu sobre a criação por causa da desobediência do homem. E a Bíblia aprofunda ainda um pouco mais essa questão e mostra alguns motivos dessas doenças, doenças que por falta de cuidados das pessoas com relação à saúde. Mas a Bíblia diz assim que é possível. A Bíblia diz que algumas causas é possível por causa de uma doença que seja um pecado individual. E nesse sentido a doença pode ser tanto uma consequência direta desse pecado como um castigo por esse pecado. E uma pessoa pode contrair uma doença grave devido ao seu estilo de vida pecaminoso, ou seja, pode sofrer com uma doença dolorosa como uma punição pelo seu pecado recorrente. Certamente Jesus, um dia ele falou sobre um doente e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Mas é importante enfatizar que nem todas as doenças decorrem de um pecado individual, mas que a gente vê, como a gente está meditando aqui na palavra de Deus, nesse estudo, nesse ensinamento, glória a Deus, enfatizar que nem todas as doenças decorrem de um pecado individual, porque os judeus eles tinham muita facilidade em relacionar todo tipo de doença ao pecado individual de uma pessoa. Mas o Senhor Jesus deixou claro que nem sempre isso é o caso. João capítulo 9, versículo 3, onde a palavra de Deus mostra que existe a possibilidade de uma enfermidade. Amém? De uma enfermidade que está associada a ações de espíritos malignos. Amém? Espíritos malignos. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus libertou e curou as pessoas que viviam nessa situação. Mateus 12, 12. E por fim, não raramente as doenças podem ter um propósito diferente disso, pedagógico. E em sua providência Deus pode usar as doenças para desenvolver a fé e aperfeiçoar um caráter dos seus filhos. Nesse sentido, as doenças servem de bênção e não de maldição para o crente. Ainda que ele não entenda, aleluia, que com isso ele pode ser possível na vida dele. Mas eu digo para você que Jó foi um piedoso homem de Deus, que teve um exemplo
como muitos outros. Aleluia, ele foi afligido, ele teve uma doença que tinha um propósito pedagógico aqui. Também, se entendemos que o espinho da carne de Paulo era uma doença física, com uma expressão grega no original que parece favorecer. Então temos outro exemplo muito aqui, que Deus usa uma doença para provar, ensinar alguém, 2 Coríntios 2,7. Então quero dizer para você, aleluia, como nós estamos estudando a palavra de Deus e pregando aqui pela Rádio Momento com Jesus e deixando esse ensinamento para a nossa vida, para uma reflexão, pastor Adalto, uma reflexão para a nossa vida, irmãos amados, que as pestes e epidemias e pandemias, dentro do grupo das doenças, aquelas que são infectológicas e acabam sendo um grande problema para a humanidade, independentemente da sua época. E essas pestilências ou epidemias, pandemias que associam o mundo, também estão relacionadas à maldição pelo pecado do homem. Mas é interessante que a gente venha notar isso, que a Bíblia fala desses quadros de pandemias. Em seu sermão escatológico, o Senhor Jesus anunciou que a presente era seria marcada por fomes, pestes, Lucas capítulo 21, versículo 11. Perceba que Jesus Cristo claramente está se referindo a grandes epidemias, pandemias que contagiam a humanidade. E pois ele conecta diretamente a fonte à peste, uma epidemia, uma pandemia importante. Sempre que traz fome na terra, pois ela abala a economia dos países, das cidades e das nações. E Jesus está falando sobre epidemias como sinais do fim. Isso não quer dizer que essas pestes signifiquem que o fim do mundo chegou, mas elas servem de lembretes que o fim está se aproximando. Isso também significa que ao mesmo tempo em que essas pestes e pandemias servem como instrumentos do juízo de Deus, elas também proclamam a necessidade do homem se arrepender. Essas pandemias são juízos misturados com misericórdia, ira, misturada com graça. A humanidade sofre com calamidades, mas não é exterminada por elas. Deus dá ao homem a oportunidade de reconhecer a sua miséria e se arrepender do seu mau caminho, do seu pecado. E é por isso que nós estamos meditando hoje aqui dentro dessa palavra, para a igreja do Senhor que está na terra. Desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Por isso que as pestes, as epidemias e pandemias se enquadram na simbologia das trombetas que o apóstolo João usou no livro de Apocalipse como trombetas. Esses sinais anunciam a ira de Deus, mas também anunciam que ainda há tempo de arrependimento. Se posicionar. Amém? Que a gente possa se posicionar em nome de Jesus. Aleluia. Que como a palavra do Senhor está dizendo, aleluia, do livro de Apocalipse, como trombeta, esses sinais anunciam a ira de Deus, mas também anunciam que há tempo de arrependimento. Porém, quando de fato o fim chegar, não haverá mais avisos nem oportunidades. Os juízos representados pelas trombetas se intensificarão até que darão lugar às taças da ira de Deus, pura e sem mistura. Amém? Que Deus venha abençoar tua vida, né? Que possamos trabalhar na nossa vida, em nome de Jesus, para que possamos buscar do Senhor a força. Amém? Aleluia. Aleluia. Por isso que temos que buscar o Senhor. Buscar o Senhor. O que o crente deve fazer em tempos de doenças,
né, o que o crente deve fazer. Aleluia. Por isso que temos que guardar o que devemos fazer no tempos de pestes, de epidemias. E a Igreja de Cristo ainda está militando nesse mundo. E isso significa que os crentes não estão imunes às pestes, às pandemias que atingem a humanidade. Nós podemos passar por isso. Não estamos livres disso, irmãos. Ao longo da história da Igreja, os cristãos estão passando por isso. E temos que lidar com as pestilências terríveis. Amém? Temos que lidar com tudo isso. Em nome de Jesus. Então confie em Deus. Em primeiro lugar, você deve confiar em Deus. Nesse cenário que você está vendo aí de pandemia, o crente deve, aleluia, ser caracterizado pela fé e não pelo medo. Ele não pode entrar no estado de paranoia como se a calamidade fosse insuperável. Tempos de crise sempre mostram ser grandes oportunidades dos seguidores de Cristo testemunharem sobre sua fé. E o apóstolo Paulo escreve aos crentes que não devem temer as ameaças, mas devem sempre, Lachur e Micaia, estar preparados para responder, amém, a qualquer um deles que está pedindo a razão da sua esperança. Não tente a Deus em segundo lugar, confie em Deus. Não significa tentar a Deus. Não tente a Deus. Em segundo lugar, confie em Deus. Não significa tentar a Deus. Ter fé não implica em agir de forma inconsequente. Numa pandemia, o cuidado para evitar que a doença se espalhe é fundamental e é dever de todos. E aqui não podemos nos esquecer que a Bíblia nunca despreza a importância do bem físico do corpo humano, que Deus se preocupa. Além disso, o próprio Antigo Testamento revela de forma muito clara que fazia parte da forma de Deus que o seu povo, a obediência de certas regras que não serviriam apenas para separar o povo de Israel dos costumes das nações pagãs, mas também prevenir a contaminação e surgimento de epidemias e doenças perigosas. E é verdade que Deus cuida do seu povo, mas frequentemente Ele assim o faz, através das nossas próprias ações. Sim, quando tomamos uma atitude prudente diante de uma calamidade, e isso quer dizer que Deus está cuidando de nós, por meio do nosso próprio comportamento sábio e cauteloso. Portanto, que os crentes obedeçam às recomendações das autoridades, dos órgãos competentes, a fim de contribuir com a medida preventiva, combatendo a infecção. Fazendo isso, que o crente não apenas está honrando a dignidade e a santidade de sua própria vida, mas está reconhecendo a dignidade e a santidade da vida do seu próximo, principalmente daqueles que estão nos grupos de risco. Que nesse processo de pandemia, doenças infecto-contagiosas, as autoridades possam até chegar a ter de fechar locais. Embora seja verdade que isso possa trazer satisfação àquelas pessoas anticristãs, por essas medidas, né, não devem ser vistas pelos crentes como perseguição religiosa. Na verdade, os crentes devem enxergar tais medidas como ações, amém, legítimas de órgãos que receberam de Deus a autoridade para manter a ordem e prezar o bem-estar da população. Então olhe para a providência divina. Em terceiro lugar, o crente jamais deve deixar de olhar para a providência de Deus, por mais que seja pandemia e o estado de calamidade no mundo que nós estamos vivendo. Deus permanece em seu trono. Nada, nem mesmo o menor de todos os vírus e bactérias conhecidas ou desconhecidos pelo homem, está além do controle de Deus. E por isso, em meio a tudo que você está ouvindo aqui, aprendendo, a oração deve prevalecer sobre o desespero e a ansiedade. O crente deve orar em todo o tempo. Amém? Deus é que governa, que faz tudo, meus irmãos. Amém? Que você receba de Deus força para você ser confiante na providência de Deus
Evite de cair no erro de questionar Deus sobre o porquê disso ou daquilo. Amém? Nesse cenário que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de doenças, o crente deve manter em uma mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. De fato, não podemos entender tudo o que Deus está fazendo, mas podemos estar confortados sim. Amém? Ele tem, aleluia, sim, Ele tem algo para te ensinar nesses dias de calamidade. Amém? Que Deus venha te abençoar. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em cada vida que está aqui, que o Senhor possa abençoar a Rádio Momento com Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, que o Senhor possa abençoar os que estão enfermos, doentes. Visita a Bruna, visita a saúde da Bruna, repreende o coronavírus, repreende a enfermidade na vida dela, repreende na vida do povo que está doente, que pegou, Senhor, que tua misericórdia seja estendida, que o Senhor dê a cura, dê a restauração, em nome de Jesus. Visita agora os que estão desesperados, visita a Euzi Ferreira Martins, que está aqui, visita a vida dela, visita a vida da Cibele, da família, da mãe, da Cibele Moraes, da família, do Rogério, da mãe, de todos aí, meu Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, vai dando vitória. Visita a vida do pastor Adalto, da sua família, da sua igreja, do seu ministério. Vem abençoar a vida do pastor Adalto Pereira da Silva. Vem abençoar o Alexandre Carvalho. Vem abençoar a família. Vem abençoar aqueles que estão no hospital, aqueles que estão em desespero. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha piedade. Visita a Rádio Momento com Jesus agora, os que estão me ouvindo pelo programa Monte de Sião. Visita o teu povo, meu Pai. Visita aqueles que estão, ó Deus, desempregados, aqueles que se encontram em casa, aqueles, ó Deus, que foram demitidos. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai. Tenha piedade da tua igreja. Vem cobrir a tua igreja com o teu sangue. Venha dar força, venha dar sabedoria para o teu povo. Venha dar paz, paciência. Em nome de Jesus, que o Senhor visite os teus servos, os pastores, os obreiros. Ó Senhor, os presbíteros, todos aqueles que precisam, Senhor, da tua misericórdia, que eles sejam tocados agora, que eles recebam agora a bênção do céu, do Espírito Santo, o Deus de misericórdia, Pai. Tem misericórdia daqueles que choram, como a Márcia, como a família da Márcia, a Sandra. A Sandra foi curada do coronavírus, o pai dela foi curado pelas orações do teu povo, pelas orações que nós fizemos. Mas o irmão, Senhor, ele acabou falecendo, tão novo, Senhor. Deus, vem consolar essa família, esses que estão em luto, Senhor, que perderam pessoas, não só com essa enfermidade, é claro, não é só essa doença, não é só essa pandemia, mas tudo está ajudando. E nós estamos aqui, Senhor, para dar uma palavra de conforto, uma oração, para que o Senhor visite essas vidas, essas almas, para que o Senhor estenda as tuas mãos para que esses verdadeiramente sejam tocados, Senhor. Sejam tocados, que o Senhor venha abençoar, venha abençoar, venha abençoar, Senhor. Venha abençoar aqui os que me ouvem pela Rádio Momento com Jesus, os que estão aqui me acompanhando agora. Senhor, vai manifestando a tua glória. Senhor Jesus, eu oro por todos pela rádio. Vai abençoando o povo de Deus. Vai abençoando o povo de Deus, ó Pai. Vai abençoando o Luiz Gregório, a família. O pastor Luiz Gregório, vai abençoando o seu ministério, a sua igreja, a vida do teu servo. Ó Deus, ali, Senhor, aonde teu filho tem aquela obra, aquela vigília do sítio Canaã. Abençoa, meu Deus. Abençoa os teus servos. Abençoa o povo de Deus. Abençoa a igreja. Abençoa o povo de Americana, Santa Catarina, que nos escuta pela Rádio Momento com Jesus. O povo de Sumaré, Campinas, Porto Feliz, Araraquara, Araras, Araxá, Minas Gerais, Montemor,
Capivari, Tietê, Laranjal Paulista, Altur Nogueira, Itatiba, Atibaia, Botucatu, Limeira. Senhor, oh Deus, o povo que nos escuta, Senhor. Meu Deus, Piracicaba, aí pela Rádio Momento com Jesus, o povo que nos escuta nos outros países, esses 140 países, o povo da Itália, Piracicaba, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Americana, Sumaré, Nova Odessa, Limeira, Botucatu, oh Deus, Bauru, o povo de Jaú, inclusive o irmão Rony, Senhor, todo o povo que fica ligadinho pela Rádio Momento com Jesus, que eles sejam abençoados, que eles sejam tocados agora, que o Senhor venha abraçar a vida deles agora, venha tocar na vida deles agora, Senhor, venha abençoar, que o Senhor possa abençoar todo o teu povo, meu Pai, pessoas que se encontram aflita, angustiada, dá vitória para o teu povo, meu Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar esse povo em nome de Jesus, que eles recebam a bênção, a vitória. Quero agradecer nesse momento por todos, pela vida do pastor Adalto, família, dos pastores, nossos amigos, pastor Vanderlei Sapete, família, pastor Vanderlei Santos, pastor Leandro Pinheiro, pastor Leandro Maia e todos os pastores que nós conhecemos. Oi? Pastor Giovan também, Senhor. O pastor Marcelo Cândido, todos os pastores, ó Pai, que está aqui em oração, nos propósitos, meu Deus, abençoa. Abençoa, meu Pai, abençoa esses pastores, o ministério deles, venha suprir as necessidades, venha ajudar eles na Gachuri Canta Lamaia. Eu quero colocar diante do teu altar, cada um, o programa da missionária Rita Cabral, que vai entrar agora 12h30 pela Rádio Momento com Jesus. Abençoa a missionária Rita Cabral e o programa Missão em Ação. Eu quero abençoar todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando pela Rádio Momento com Jesus. Fica com Deus. E também o povo do Facebook. Que Deus abençoe mais esse live, mais esse momento de oração e de reflexão. Que Deus guarde vocês. Se tiver pedido de oração, deixa aí que eu oro por vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Fica na paz do Senhor Jesus.